Hello! Estamos aqui no ThaiCast com a minha princesa linda, Bruna Sarda. Minha princesa, meu anjinho em Floripa, minha amiga do coração, minha irmã. E que eu tenho o prazer, a honra de ter na minha vida, de acompanhar os processos. Te amo muito, linda. E o objetivo desse ThaiCast, hoje com duas câmeras, aqui e aqui. Chique demais. Chique no último. É a gente falar um pouquinho sobre processos, né? Como que começou o processo de espiritualidade, né? Pra gente entender, porque eu observo que existe um padrão, assim, quando a gente começa a buscar a espiritualidade, geralmente acontece alguma coisa levemente catastrófica, um caos, que é um caos. Então, quero trazer pessoas que eu amo, que eu tenho contato, que eu tenho intimidade, pra conversar, trazer um pouco, né, de como que foi esse processo, como que é isso. E hoje é com você. Uhul. Quem é você na fila do pão? Tô muito feliz de estar fazendo parte disso. Eu que vi isso tudo nascer. Acho que eu tô super feliz. Eu sou a Bruna. Eu e a Thay, a gente se conheceu há uns 2 anos atrás. Mais, né? 3. Foi um amor à primeira vista. Foi incrível. Eu abri a porta do apartamento do nosso amigo Hot. E ele já tinha me falado que não sabia se a gente ia se gostar. Eu já tava com um negócio meio assim, eita, não sei. Abri a porta, quando botei o zoinho nessa pessoinha, foi assim, ó, pá, foi na hora. E eu sou chata, Deus sabe quando sou chatinha. Mas foi um amor à primeira vista, assim. E Da minha parte também. Né? Foi mútuo. E logo a gente já se amou, a gente já começou a ficar muito juntas, muito grudadas, se ajudando muito, acompanhando o processo uma da outra. Tainá sempre me ajudando muito nos meus processos, me ajudando a crescer, a amadurecer, me aturando nos meus surtos. Eu amo. E é isso, meu nome é Bruna, eu sou de Floripa, tenho 27 anos, sou arquiteta e é isso. Boa, garota. Amei que você deu o contexto de como que a gente se conheceu e tal. E como que começou, Bru, o seu processo, assim? Como que você começou a buscar a espiritualidade? Qual foi o primeiro livro que tu leu relacionado a isso? Como que isso startou na sua vida? Isso começou a partir de um relacionamento. Que novidade! Nossa, é a primeira vez que eu vejo esse caos. Eu saí de um relacionamento onde eu era extremamente dependente emocional. Um relacionamento tóxico de ambas as partes. E eu sentia que eu precisava me aprofundar em mim e no meu coração, me entender mais, me tornar mais independente. E a partir foi nessa dor, me aprofundei na dor, me afundei mesmo na dor, fui lá no fundo. E o primeiro livro que eu li sobre foi O Poder do Agora, aí em seguida O Novo Mundo, como que é? Despertar. O Novo Mundo. O Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Mundo Novo. Não. É um Novo Mundo? O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. E ali foi engraçado porque eu comprei esse livro do Poder do Agora há anos atrás, e quando eu li a primeira vez, não engatou. E esses livros, eles são assim, né? Eles vêm no momento certo. Não adianta querer ler, não adianta querer... Ele não faz sentido, ele vai fazer sentido na hora que ele tiver que fazer sentido, né? E então demorou um pouco, foi nessa parte ali onde eu tava bem mal, bem profundo nas minhas dores e querendo entender o porquê das coisas, querendo me curar pra seguir a vida e curar principalmente a minha dependência emocional, né? E isso você já tava solteira? Tava solteira.
E aí nesse processo aí, voltei, foi, e né? Ainda voltou, terminou, voltou, terminou. Uhum. É o processo, né? Faz parte. Exato. E só um adendo. Eu também, quando eu fui ler O Poder do Agora a primeira vez, não ia assim, Nossa, sabe? né? Eu lia um pouco, não conseguia. E o que eu acho disso, assim? Eu tenho uma opinião, assim, sobre quando a gente não consegue engatar mesmo num livro. É porque eu acho que a gente de fato não tá pronto pra acessar aquele conhecimento ali, sabe? Porque Exatamente. na hora certa, quando o trem baixa e você. Peraí, agora eu consigo. Parece que flui, só vai. Fui, Vai que vai, tu vai, vai. Eu quero muito ler O Poder do Agora de novo. Então, eu comecei depois disso, isso faz uns 4 anos, né? Uns 4 anos depois, eu li ele todo o início de ano. Eu lia todo início de ano e é engraçado que cada vez que tu lê o Novo Mundo também. Cada vez que tu lê é uma perspectiva totalmente diferente. Porque você é diferente, você tá diferente. Você mudou, então a sua perspectiva do livro também é outra, né? E eu lembro que eu achava que era um livro muito de autoajuda, não sei, eu achava meio bobo. E aí, de repente, veio o momento que era pra ser e foi maravilhoso. Que incrível. Foi a partir dele e teve vários outros, né? Poder do Agora, Um Novo Mundo, Mundo Novo, não lembro como é que ele é, Um Novo Mundo? Novo Mundo. Um Novo Mundo. E aí, nesse mesmo processo, né, concomitante a isso, você voltava, terminava. E depois disso, assim, como é que foi que tu aprofundou mais ainda? Porque, pelo que tu tá falando, foi um processo que começou aí, mas não se aprofundou aí, né? Foi como se tivesse dado um oi. Oi, Bruna. Ei, Bruna, bem-vinda ao mundo do holístico. Foi quando assim, começou algumas sincronicidades a acontecer, eu comecei a achar que eu tava ficando muito doida. E então, aí teve um dia. Primeiro eu tava em casa um dia já nesse processo muito louco, já vendo muitas sincronicidades acontecendo, vendo o universo conversar comigo, no sentido de eu pensava alguma coisa, eu tava pensando alguma coisa, vinha essa pessoa e me falava o que eu tava pensando. E eu ficava, gente, o que tá acontecendo? O universo parece que. Eu comecei a achar que eu tava ficando doida de fato. E aí, eu morava em Coqueiros na época. E eu tava saindo de Coqueiros pra morar em outro bairro. Eu era muito apegada em Coqueiros. E foi bem numa época que eu tava lendo O Novo Mundo. E o Novo Mundo ele fala muito sobre ego, né? E ego, apego, enfim. Então um dia eu acordei, eu queria me despedir de Coqueiros e soltar, deixar ir e entender que, nossa, eu vou pra um outro lugar, desapega, esse lugar vai continuar aqui, esse lugar não é seu. E desapega, né? E aí eu fiz uma intenção, sentei, fiz uma meditação, fiz uma intenção de agradecer, de agradecer tudo que eu tinha vivido. E eu saí de casa com fone de ouvido, ouvindo um mantra, não lembro que mantra que era, e percebendo muito, estando muito presente. E eu decidi que eu ia em todos os lugarzinhos que eu conheci em Coqueiros. Tinha muitos parques e eu fui de parque em parque, né? Daí primeiro eu fui no parque de Coqueiros, dei uma volta, meditei, depois fui na Praça dos Cachorros, que fica um pouquinho mais lá pra trás. Tava eu, linda, maravilhosa, sentada, meditando, com fone de ouvido, e eu tava realmente, assim, muito feliz. Eu integrei que eu tava saindo de lá, começou a me dar uma felicidade muito grande de tudo que eu vivi, e senti de verdade, verdadeiramente o desapego. E aí, nisso, veio um homem, ele tem aparência de uns 40 e poucos anos, ele tava com uma roupa branca e amarela, e ele tava num banquinho. Eu abri o olho e ele tava no banquinho. Daí ele falou assim, ei, moça. Aí eu, ai meu Deus do céu, eu não acredito. Eu tô aqui na paz do Senhor, vem um homem me incomodar. Aí eu só olhei assim, meio torta dele, assim, tá conversando com Deus? Aí eu, não. Só que eu tava. Daí ele, mas acredita em Deus? Aí eu não quero discutir sobre isso. Falei, não. Aí ele, acredita sim, tá conversando com Deus sim. Deu, nossa, não é possível que isso tá acontecendo comigo, né? E aí eu já pensei, já vou pegar minhas coisas, já vou levantar e vou embora. Só que, um adendo, antes disso, no dia anterior, à noite, eram umas 11 horas da noite, antes de dormir, eu tava lendo sobre transição planetária. E esse texto sobre a transição planetária era de 2019, de novembro de 2019. E eu achei ele na internet, li tudo,
sobre ele, achei interessantíssimo, fiquei com uma pulga atrás na orelha sobre essa transição planetária aí. Fiquei lendo, estudei, e esse texto era de novembro de 2019. E aí ele veio, esse moço, nesse dia, sentou do meu lado e falou: eu quero conversar um pouco contigo. Deu, nossa senhora, lá vem, né? E nisso, ele simplesmente repetiu o texto que eu tinha lido na noite passada. E aí ele começou, ele leu, as mesmas frases. Ele simplesmente, um cara senta do teu lado e começa a falar sobre transição planetária do nada. E falando exatamente as frases que eu tava lendo. Nessa hora eu achei que eu pensei, gente do céu, me passou tudo pela cabeça. Eu achei que eu tava doida. Eu achei que ele era um hacker que tinha entrado no meu celular. Ele tava cuidando das minhas coisas, ele ia fazer alguma coisa ali comigo. E aí eu comecei, bom, ou eu tô louca, ou ele é um hacker, ou esse cara não existe e eu tô vendo coisa. Simplesmente, daí eu comecei a olhar pros lados, comecei a ver se alguém via ele também, porque eu pensei, só eu que tô vendo essa pessoa, né? Aí ele assim, olha, todo mundo aqui tá me vendo. E eu poderia estar falando pra esse moço que tá aqui na frente, tinha um moço na nossa frente, assim, eu poderia estar falando com ele, mas hoje o que eu tenho pra falar é pra você tem que ouvir o que eu tenho pra falar. E eu quieta, muda, calada, só quieta. Aí ele falou, olha Bruna, tu é canceriana, tu é muito sensível. Ai gente, ali eu não tinha falado nem meu nome, muito menos minha data de nascimento, muito menos nada. Ali eu confirmei, pronto, tô doida, é um hacker, vai me levar pra casa, não sei o que tá acontecendo. E eu fiquei em pânico. E aí, e nessa hora, eu tinha recém voltado o relacionamento. Esse de vai e volta, vai e volta. Essa doideira toda ali. E aí nisso ele começou a falar que eu tinha que tomar cuidado aí com as pessoas que eu me relaciono, que eu sou uma pessoa muito sensível. Ele começou a falar também sobre os ETs, que daí eu não sei se a gente se aprofunda tanto, mas ele... Pode falar. Ele começou a falar sobre... Ai, não dá pra ver, né? Não, mas tem muitos aqui. Tem os ETs aqui. A gente tá na minha casa. Então, e ele começou a falar sobre várias experiências dele, assim, e eu não desacreditei de nada em nenhum momento, eu sabia que realmente eu tinha que estar ouvindo aquilo ali, né, eu só fiquei apenas ouvindo o que ele tinha pra falar. Ele falou sobre a minha vida, falou sobre a minha relação com os meus pais, falou sobre a relação nessa que eu tinha voltado, que eu tinha que tomar muito cuidado, que eu era uma pessoa muito sensível. Ele falou sobre as experiências dele ele falou que ele não era desse mundo, no caso, ele falou isso, que ele não era desse mundo, que ele tava aqui, ele não era uma pessoa que tava aqui pra se relacionar, e sim pra levar consciência pras pessoas que precisavam. E que, na verdade, chamavam a consciência, sabe? Que quem tava na busca, ele aparecia. E aí, cara, ele falou sobre muitas coisas, eu sei que eu achei que tava doida, comecei a sentir muito frio e saí dali, falei que eu tinha que ir embora e tudo mais. Não perguntei o nome dele, não falei meu nome, simplesmente fui embora, assim. E quando eu tava indo embora, eu comecei a olhar pra trás, assim, eu pensei, esse homem vai sumir. Eu comecei a olhar pra trás pra ver se ele ia sumir. Mas ele não sumiu. E ele falou sobre a experiência dele com naves, sobre as vezes que ele teve abduzido, sobre os seres estelares que tiveram na casa dele. Ele me contou que ele morava no Estreito. Então, assim, na minha cabeça, ele era um ser daqui, mas ele não tinha relações, ele só levava, no caso, uma palavra de consciência pra quem pedia, pra quem tava na busca. Só que, como é que ele sabia que eu era canceriana? Como é que ele sabia da minha relação com a minha família? Como que ele sabia com a minha relação com esse meu ex-namorado? E como que ele leu? Nossa, ele leu até, assim, uma frase que ficou muito na minha cabeça. Ele falando sobre a fase que a gente tá vivendo, de separar o joio do trigo. Tudo que tava naquele texto, que era de 2019, que eu tinha lido na noite anterior, ele falou. Fui pra casa, comecei, tô louca. Minha irmã chegou em casa. No que minha irmã chegou em casa, eu comecei a chorar muito. Falando que eu precisava ser internada. Sério? Essa parte eu não sabia. Que eu achava que eu tava com esquizofrenia. É sério? Aí eu ficou apavorada, só olhando. Ela falou... Ela me acalmou.
gente, foi muito estranho. É como se ele tivesse falado tudo o que eu precisava ouvir. Tudo. Que Assim, foi um abraço de Deus mesmo, sabe? Só que foi muito forte, porque eu nunca tinha vivido nada parecido. Eu tava vendo umas sincronicidades, o universo falando aqui, falando ali. Mas desse nível, não. E aí, da início eu liguei pro Hot, que é um amigo nosso que foi... O nosso amigo que nos apresentou. É. Lindo. E aí, e foi interessante porque eu não era tão amiga do Hot. A gente era amigo, mas é porque eu não tinha pra quem contar essa loucura. Pensei, o Hot é meio doido. O Hot não vai me julgar. E de fato, deveras, ele não me julgou, mas ele ficou super curioso, quis saber mais. Eu não tive nem coragem pra falar com meus amigos próximos, meus melhores amigos, eu não tive coragem pra falar. Um adendo. Assim que o Hotmar, ela contou pro Hotmar, o Hotmar me ligou. Eu morava em Brasília ainda, eu não morava aqui em Floripa. Uma amiga minha viveu uma coisa muito louca. Cara, e começou a me contar e eu fiquei, caraca, eu boto fé, eu acredito. Porque, só um adendo, né, amiga, eu não vou pegar seu espaço, mas eu acredito, gente, que Deus fala muito com a gente através de tudo. Tudo! Deus fala através da Kali, uma gatinha, Deus fala através de uma pessoa na rua que não te conhece, e Deus fala, sabe? Ele tá aberto pra ser esse canal, você tava aberta, querendo a mensagem chegou, mas continua. Foi muito interessante, porque foi realmente num dia que eu tava muito presente, assim, eu tava realmente presente em tudo que eu tava fazendo, eu tava muito grata, eu tava muito feliz, nossa, eu acho que, olha, realmente, o que mais me marcou nesse dia foi a presença que eu tava, né, e aí contei pro Hot, e aí a gente já marcou de se ver no outro dia, que ele queria saber mais, pessoalmente, mas ele me acalmou, falou que eu não tava doida, que eu não precisava ser internada. Falou pra eu integrar tudo que essa pessoa tinha me falado e que ia ficar tudo bem. Minha mãe chegou, eu tive outro ataque de choro, falei, meu Deus, tô ficando doida. Daí minha mãe já me acalmou super, falou exatamente isso, que tem pessoas que vêm na nossa vida pra falar o que a gente precisa ouvir, que são um canal divino mesmo, que quem sabe essa pessoa ela realmente nem existe, só eu tenha visto ela, ou isso nem tenha acontecido. Então assim, muita coisa aconteceu, muita coisa passou pela minha cabeça. Mas ele existe. E aí é onde começa a doideira da história deste homem. Falei pro Hot, depois de uns 3 meses, uns 4 meses, eu acho. Eu saí desse relacionamento. Eu tava, inclusive, assim, eu não queria muito ver o Hot, justamente porque ele sabia da loucura do relacionamento. Daí fiquei meio assim, não queria conversar com ele, porque eu sabia que eu ia, né, ouvir. E aí, beleza, passou uns 4 meses, eu já tava solteira, já tinha terminado esse relacionamento mais uma vez. Tava eu na guarda do Embaú fazendo uma trilha, de repente me liga de vídeo Hot. Ele e mais um amigo dele que eu nunca tinha visto na vida. Ele, amiga, você precisa ouvir uma coisa. Quando o Léo começou, o Léo, que é esse amigo que é amigo da Thay também, começou a falar, gente, ele viveu exatamente a mesma coisa do que eu. Com o mesmo cara. O nome dele é Mauro. A gente não sabe onde ele mora, mas aparentemente ele fica ali no continente. Em Coqueiros, assim. O Léo encontrou ele também numa praça de Coqueiros, mas em outra parte, mas também em Coqueiros. O Léo tava sentado tranquilo, chegou o Mauro e simplesmente começou a falar da relação dele com os pais dele, que era o maior problema que ele tava vivendo no momento. Falou sobre a sexualidade dele, que também era um super problema que ele tava vivendo no momento. Então, assim, o cara existe. Eu não tava louca. Então, pra mim, foi um alívio. Foi uma coisa, assim, de saber, nossa, eu realmente, assim, por mais que eu já tava integrando todo o conhecimento, as coisas que ele tinha me falado, mas eu ainda tava achando que eu tava um pouquinho doidinha. E aí isso me serviu pra, Bruna, tá tudo certo. E, nossa, e como eu contei pro Hot, um amigo dele foi contar a mesma história para o Hot. Então o Hot, nesse caso, ele foi o maior canalizador, né? O elo, né? Ele foi o elo entre várias pessoas que viveram isso, né? E aí depois o Léo encontrou o Mauro de novo. Verdade! Eu tinha esquecido dessa parte. O Léo encontrou o Mauro de novo, também falou mais muitas coisas. E a outra vez que o Léo encontrou, inclusive, o Léo canalizou. Ele foi no Parque de Coqueiros e ficou chamando o Mauro. O Mauro apareceu. Ele tava até com a cachorrinha. E daí o Hot também foi muito... Lucrécia. O
Hot, por muito tempo, tentou encontrar o Mauro. Eu também Tentou. pedi muito. Nossa, olha, ele tentou muito. Daí o Hot encontrou o Mauro. Lembra? O Hot encontrou? Encontrou, ele tinha feito um reiki, foi algo bem... Ele tinha acabado de fazer um reiki e ele tava na praça de Coqueiros, daí em outro também, todas essas praças, uma diferente da outra, mas tudo em Coqueiros, tava na praça de Coqueiros sentado, e aí veio o Mauro, sentou do lado dele, ele não queria papo, o cara começou a falar com ele, não queria papo, de repente, Sério? ele, você é o Mauro? Aí o Mauro levou um susto. Como assim? Me conhece, eu sou o Mauro. E aí ele começou a falar... Sério? Eu Claro, não lembro o Mauro disso. começou a falar sobre a relação do Hot com a mãe dele. E foi muito pesado. E o Hot, não, eu já te conheço. Eu não lembrava disso. E com o Léo foi seguindo ele até o carro dele, porque o Léo achou que ele ia sumir também. Que ele ia evaporar, assim, sabe? O Léo foi indo com ele até o carro. Cara, o carro dele é um carro bem antigo, assim. Será que ele é um viajante no tempo? Eu acho... daí, fora que o Léo foi muito atrás de pessoas que moram em Coqueiros há muito tempo. E quando ele falou do Mauro, falaram que o Mauro já tinha morrido há muitos anos. Você lembra dessa? Não! Gente, eu não sei de nada disso. Amiga, como assim? Essa parte eu não sei. Sim, o Léo foi... Ele começou a conversar com várias pessoas do prédio dele, que ele mora num lugar que são vários... Complexo. É um complexo, assim. E aí uma pessoa falou que o Mauro... era um morador antigo de Coqueiros que já tinha falecido. Se é verdade, se não é, se é o mesmo Mauro ou não é, a gente não sabe. Mas ninguém nunca mais viu o Mauro. Até então, que eu saiba. E eu tentei muito encontrar ele de novo. O Hotmail eu não sabia que ele tinha encontrado com Encontrou. ele. Tipo, eu não lembrava disso. Foi. E aí o Mauro falava sobre a mãe dele. Foi uma loucura, assim. Então, aí foi a partir daí que aí começou mesmo, assim, de verdade. Ver a sincronicidade. Mas também, né, amada? Se não fosse... Se não fosse... Eu vou abrir aqui uma coisa. A Bruna, ela é de uma cidade na Serra, aqui em Santa Catarina, chamada São Joaquim. E é uma cidade que tem muita aparição, né, de nave, enfim, de OVNIs, né, que a gente não sabe o que é, mas várias naves. E a Bruna, a família toda da Bruna tem um cabelo preto. Você é diferente, assim, você é mais branca, tipo, quem olha você e a Bianca, uma do lado da outra, dá pra ver que é irmã, mas é bem diferente, assim, tipo, você é bem mais clara. É que eu pareço bem alemoa e a minha família não é alemoa. Então, é esse o ponto que eu tô querendo falar. Você é bem polaquinha e a galera não é. E aí o que acontece? Meus tios têm olhos claros, pele clara, mas ninguém é loiro assim. Então, é isso que eu tô falando, assim, amiga. Tipo, tão branquinha, do loirinha, do olho azul, é a única, né? Então, e aí a gente viu num filme, o que acontece? Depois que tudo isso rolou, a gente ficou muito próxima dessa questão de ETs, de naves, de OVNIs, de tipo, caraca, que é isso? E a gente começou a ver muito filme, a gente começou a estudar de fato isso, né? Tipo, mesmo. E aí, falam, né, que tem uma raça, né, chamada Pleiadianos, que eles são desse jeito aqui. Eles têm essa forma, assim, um rosto meio comprido, olhos grandes, claros, geralmente azuis, e o cabelo bem loiro, fino. Então, eu tenho para mim que a Bruna é mestiça. Eu acho que ela é metade ser humano e metade pleiadiano. Pode ser viagem minha, pode ser que sim, pode ser que não, mas essa é uma posição. Até porque a gente já teve muitas experiências juntas. Nossa, muitas. Que tem a ver com extraterrestres. Muitas. A gente já viu algumas vezes. Algumas vezes, não uma, não duas, algumas vezes. E uma delas foi quando, assim que a gente se conheceu, né? Eu vim passar o ano novo aqui em Floripa. Então tem realmente 2 anos que a gente se conhece. Achei que era 3. Mais de 2, né? 2 e pouco. Mas enfim.
Eu vim passar o ano novo em Floripa, a gente alugou uma casinha na Solidão. A Bruna decidiu ir de última hora, né? Nossa, foi uma loucura, porque eu não tinha nada programado, tudo que eu tinha programado tinha dado errado. Eu tava realmente assim, sem rumo nenhum. E aí um dia antes surgiu. Eu apareci na casa do Hot, vocês estavam falando sobre isso, me chamaram. Foi um dia antes, no outro dia tava eu cedo lá de Malicuia. Foi, e aí a gente alugou uma casinha na Solidão, que é uma praia que a gente gosta muito aqui na ilha, né? É mais, realmente é a Praia da Solidão, ela fica mais afastada, é um lugar incrível. A gente pegou uma casa de frente pro mar, assim, perfeita. E lá, né, durante essa etapa a gente teve algumas experiências fortes, assim, a gente viu bastante coisa. Inclusive, em um dos dias, nosso amigo Lipe, ele ficou tão assustado, assim, que ele teve uma crise de ansiedade, assim, uma crise um pouco de pânico. E dizem que isso é normal, né, quando bate, dá aquela assim no coração. Que falam que acontece assim, né, quando tá tendo alguma espécie de contato, de certa forma, né, a gente não foi algo tão próximo, enfim, mas ele teve, né, amiga, a gente teve que acalmar ele, calma, tá tudo bem. Foi realmente uma sensação de que a gente não tava ali, o grupo não tava ali, sabe? Como se a gente estivesse em outra dimensão. Num tempo totalmente diferente. Nossa, foi muito estranho. Foi como se a gente tivesse sido abduzido mesmo. Foi muito doido. Foi porque assim, ó, quando a gente meio que acordou, sabe? Quando a gente abriu o olho, todo mundo se olhou com uma cara, gente, o que foi isso? Foi. E aí foi aí onde o Lipe teve essa... Foi complicado, assim, na hora. Mas foi uma experiência muito massa. Eu ainda vou gravar um ThaiCast com ele provavelmente falará dessa experiência. Mas foi uma coisa bem interessante, né, amiga? Outra vez, assim, que pra mim foi muito marcante também, que a gente teve uma experiência, foi quando a gente no meu aniversário... isso faz pouco tempo. Foi recente, tem meses isso. Nossa, esse aí foi um roteiro. Foi, porque a gente tava indo dormir e aí a janela do meu quarto, eu já vi outras vezes ali, mas esse dia, porque foi muito, né, amiga? Foi um absurdo, assim, sabe quando assim qualquer pessoa que vê não tem como. Eram várias luzes... E fazendo curvas. E aparecendo, fazendo assim... aparecia num lugar, sumia, aparecia no outro. Foi muito louco e eram grupos, sabe? Grupos aqui, várias. Grupos aqui, grupos ali. Parecia que era mesmo um presente, né, amiga? Eu falei, amiga, eles estão me dando feliz aniversário. E eu fiquei bem emocionada, pra mim foi algo bem forte. E tá contigo também foi muito especial, porque tinha sido um dia todo de que a gente tinha feito várias coisas e tal. Eu tava muito feliz. E dormi assim com isso. E de repente, do nada, assim, a gente do nada quis olhar na janela. Nem foi algo pensado. Não. Ou assim, vamos ficar olhando, que a gente já fez várias vezes também, de ficar olhando pro céu. Mas dessa vez não. Foi do nada, assim, um flow, uma coisa assim, olhar pro céu. Quando olhou pro céu, várias luzes. Foi assim, muito impressionante. Muito foi muito tempo, horas a gente ficou olhando. Ficou muito tempo mesmo. Foi uma coisa muito doida, muito massa mesmo. E eu acho que o principal, assim, pra saber, pelo menos pra mim, né? Quando eu tenho esse tipo de experiência, né? Algumas pessoas já me perguntaram assim, tá, mas como é que tu sabe? Se é ET, se é um satélite, Nossa, se é... Pra mim é o coração. Exato. Faz assim, ó. Cara, quando tem um negócio, faz assim, ó, pá! Eu não tenho dúvida, assim, quando eu vejo uma luz que eu fico assim, será que é? Será que é? Eu não sinto nada, não é. Não é. Eu nem fico muito mais olhando que não é, mas quando dá um socão, assim... Parece que é uma conexão que tu sente mesmo com o coração, assim. A sensação é tipo uma ansiedade. Assim, uma coisa assim, ó. Realmente, é uma coisa assim. Pra mim é isso, assim. Eu sei quando eu vejo que, caraca. Você só sabe que sabe tipo, que exatamente. Só tem assim, cara, são os nossos irmãos, os seres estelares, né? Mas enfim, isso foi um adendo pra falar que a Bruna é um ET. Não tem nada comprovado. Mas eu acho que eu
sou também, né? De outra raça, talvez, né? Que eu... talvez eu não seja loira nem de olho azul, mas acho que, né, eu me conecto muito com os arturianos, que é uma outra raça, gente, assim, que eu tenho muita conexão com eles, né? Então, vai saber, né? Às vezes eu sou mestiça também. Só lembro do Avatar. Quantos dedos? Mestiço! Mas, enfim. Continuando. Beleza, Bru. Teve todo esse encontro, né? Com o Mauro, todas essas questões, enfim. Tu terminou o relacionamento, tudo isso rolou e a gente se conheceu, né? Foi quando muita coisa aconteceu. Como foi que você foi estreitando esse seu lado espiritual? Tu fez alguma terapia? Tu fez algum curso? Como é que foi? Então, começou primeiro com os livros. Eu me aprofundei em vários outros livros também. Além do Poder do Agora, ali foram vários daquele Propósito também foi um livro muito bom. Nossa, foram vários. E aí, nisso, comecei a fazer algumas terapias também, né? Fiz psicanálise, por coincidência ou não, também a gente faz psicanálise com o mesmo psicanalista. O nosso terapeuta é o mesmo. E então a gente tinha muito assunto em comum e é muito massa poder falar com uma pessoa que faz psicanálise, né? Porque quem faz sabe que o buraco é mais embaixo, que enfim... É diferente. E depois que eu comecei a estudar psicanálise, eu achei bem mais legal tu vir falar as coisas pra mim também. Porque antes eu tinha uma visão de analista, ou de analisando, né? Antes eu tinha uma visão de analisando. Hoje eu tenho uma visão de analisando e de analista. Então tu sabe por que ele fala algumas coisas, algumas ações, né? Eu acho legal. E aí foi... eu comecei a fazer em paralelo com a psicanálise, eu faço até hoje, são sessões de massagem, é uma massagem xamânica, uma vivência xamânica, que é uma massagem e tem uma duração de 1h30 mais ou menos, e ela conversa muito contigo sobre, sempre foi muito bizarro o quanto essa terapia, que é outra linha da psicanálise, e as duas sempre chegavam no mesmo ponto, sabe? Isso pra mim sempre foi muito mágico, assim, foi muito, muito interessante. Então, foi o Marcos, a Suzana, no meu caminho. Teve também os tarôs, que eu me conectei muito. O mapa numerológico, o cabalístico, que foi algo assim... Verdade. Nossa, o mapa pra mim foi muito massa mesmo. Me abriu os olhos pra muitas coisas. Aí eu fiz o atendimento contigo. Foi bizarro, foi um atendimento muito mais intenso, né? Que tem uma duração de 2 horas. Foi 2h30, 2 horas. Foi mais de 2 horas o nosso. Foi, né? E, cara, foi muito forte, que aconteceu tantas sincronicidades no meio do negócio. Sabe quando você não acredita no que você tá vivendo? Foi isso, assim, que tava tudo embaralhado. Foi bem quando eu tinha tomado uma decisão na minha carreira, né? Tinha acabado de tomar algumas decisões que eu tava super feliz, só que aí depois dessa felicidade deu um boom que eu já não sabia mais o que eu tinha feito, eu não sabia pra onde eu tava indo. Então o atendimento me direcionou demais. Eu também tava com várias questões familiares, umas raivas, umas mágoas, coisas que eu tava assim não querendo olhar, só tava olhando pra raiva, sabe? Não tava olhando pra outra questão. E aí esse atendimento também foi algo que me aproximou muito de mim, né, do meu coração. Foi uma série de coisas. E aí depois foi a mentoria, né, que a mentoria foi algo que foi semanal, né, então a gente tinha um encontro toda semana, e também foi logo em seguida desse atendimento, onde eu ainda estava toda bagunçada, processando processando várias questões, algumas coisas não davam certo, eu não sabia porque não dava certo, mas é porque na verdade eu não sabia nem pra onde eu estava indo, nem o que eu queria fazer. E aí a mentoria, eu acho que foi algo, porque de todas elas, foi a que eu tive mais constância, né? E justamente na que eu pedi. É verdade. Você queria, né? A minha intenção na mentoria era a constância, o contato com a espiritualidade, as relações. E como era semanal, e a gente tinha atividades, foi algo que me aproximou muito do meu coração, assim, né? E foi, assim,
cara, foi anos-luz do nada, assim, de uma maturidade muito, muito grande. Tu acha que deu saltos quânticos? Foi, exatamente isso. E o Marcos me falou isso em uma sessão de terapia. Ele falou que tava meio chocado comigo sobre dos meus saltos quânticos. Foi exatamente isso que ele falou. Hoje essa mentoria é um curso, né, gente? É o Método TER de autoconhecimento. A Bru fez na primeira turma, quando ainda era uma mentoria. E acreditou em mim, no meu trabalho, e hoje se tornou um curso. E pra mim é muito lindo, assim, é muito mágico quando tu vê o processo de autoconhecimento e de crescimento de uma pessoa que você convive, que você tá perto, que você conhece, que você ama, né? E faz parte daquilo ali de alguma forma. Então, assim, eu vejo, amiga, que muito no seu processo, né? Tu realmente foi atrás de ver, peraí, deixa eu aprofundar mais, deixa eu conhecer mais. E é como se todas as atividades, tudo que você tivesse buscado, né? As coisas foram se complementando. Foi. Né? As coisas foram se caminhando, assim, né? Um de encontro ao outro. Né? Eu também acho que em 2021, foi 2021? Foi. Você foi pra Bahia, né? Não, foi 2022. Não, foi 2021. 2021. Em 2021 você foi pra Bahia, Verdade. né? Você viveu, teve aproximação com surf, com yoga, com natureza. Tudo isso também, né, mexe Verdade, eu muito não tinha esquecido essa parte. isso mexe muito com a gente, né? E querendo ou não, foi uma quebra de padrões, né? Tipo, nunca tinha saído de Floripa. Fala pouquinho pra gente. Foi bem louco, assim, porque era, assim, é como se eu lembro na minha adolescência que eu queria muito ser uma Bruna quando eu crescesse. Eu queria ser uma Bruna, eu tinha ela, assim, na minha cabeça, sabe? E aqui eu nunca conseguia ser essa pessoa. E aí eu fui pra Bahia, minha intenção era ficar uns 10 dias mais ou menos, e eu acabei ficando quase 3 meses. E nesses quase 3 meses, nossa, gente, aquele lugar é muito mágico, né? Ele te ouve o tempo todo. Então lá, mais do que nunca, o que eu achava que eu já tava vendo o universo conversar comigo lá. Mas é isso, porque como eu tava muito em contato com o meu coração, naquele momento também, que foi bem no momento certo, né? Onde eu já tava. Aí foi lá e essa Bruna que eu idealizei, que eu achava que não era muito possível, assim, eu achava muito longe da minha realidade. Lá eu fui tudo e mais um pouco. Então, quando eu voltei, aí eu voltei meio desnorteada, totalmente desnorteada, né? Porque eu tinha vivido algo muito forte, me senti muito próxima de Deus. Eu acho que foi lá onde teve a minha maior aproximação com Deus, assim, de tudo que eu pedia acontecia no mesmo momento. Não esperava, era tudo muito rápido, sabe? E lá onde foi que eu me senti em contato com o meu coração, em contato com Deus. E aí quando eu voltei pra cá, aí eu fiquei doida. Aí deu um boom, assim, de que eu já ferrou, não sei quem eu sou, não sei o que eu quero da minha vida. Quero ir pra lá. Quero morar lá pra sempre, não quero ser essa pessoa pra sempre. Então aí, eu tava num processo assim, né? Na Bahia, quando eu tava na Bahia lá. Quando eu voltei pra cá, cara, a espiral que a gente sempre fala, né? Começou a voltar muita coisa, né? Depois da Bahia ali, depois que deu esse boom, começou a voltar vários processos. E foi aí nesses processos que eu comecei a cura com a mentoria, com o atendimento, ainda mais, né? Aprofundou, né? E eu acho bem interessante tu falar isso, porque me lembra um processo meu também. É verdade. Porque eu sou de Brasília, né? E eu nunca gostei de Brasília, né? Diferente, tu curte Floripa, né? Mas eu nunca gostei de morar em Brasília, eu nunca me senti em casa lá. Eu nunca me senti em casa em Brasília. Eu sempre achava um lugar esquisito, pra falar a verdade. E eu ia muito pra Chapada dos Veadeiros, né? Eu ia muito pra lá e eu ficava, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto em paz. Quando eu não tava na Chapada, eu tava aqui. Eu frequento Floripa desde 2015. Eu vinha frequentemente nos verões, porque eu amava muito aqui, né? Amo muito. E aí,
era assim, ai, quando eu tô em Floripa eu tô muito feliz. Ai, quando eu tô na Chapada eu tô muito feliz. Ai, quando eu tô em Brasília eu tô muito mal. É que tem várias coisas, né? Eu acho que tem o lance da família, de tu Também. tá morando num lugar que tem a Também. tua família, tem as tuas raízes. Então, essa liberdade de pessoas que já nascem com esse espírito de voar mesmo, quando tu tá fora de um lugar que não é a tua família, cara, parece que é lá onde tu consegue acessar o teu eu por inteiro, né? Tem a ver. Sair desse... Porque, né, onde tem família tem padrões. E eu acho que quando a gente sai desse lugar da família, é onde a gente consegue não ver mais aquele padrão. Onde você, nossa, aqui eu não preciso ser assim. Aqui eu posso só ser eu. Só que é muito inconsciente. É muito assim... É muito louco, porque se a gente for olhar a trajetória dos grandes mestres, todos tiveram que sair de perto da família. Buda saiu de perto da família, Gandhi saiu de perto da família, Jesus saiu de perto da família, porque em algum momento, né, isso é necessário pra gente entrar em contato com aquilo que de fato né? E quando a gente tá na família, isso é bem mais desafiador. É muito, né? Porque, nossa, família tem suas crenças, suas culturas, enfim, são muitas coisas que você nasceu ali e você jura que aquela é uma verdade absoluta, mas tem algo dentro de você que você sabe que essa não é uma verdade absoluta. Existe um ser dentro de você que é além da sua família e que fica muito difícil esse ser aflorar quando tá perto da família. E beleza, tem tudo isso, mas também tem outra coisa. Que o que é, né? Eu tive esse entendimento assim mais profundo. Eu já sabia disso, mas eu não conseguia sentir isso. E eu tive esse entendimento mais profundo da última vez que eu fui pra Brasília. Outubro, novembro de 2022, eu fui pra Brasília, fui ver a minha família. E pela primeira vez eu me senti muito bem de estar em Brasília. Eu me senti muito bem de estar com a minha família. Eu fiquei quase um mês lá, mais de um mês lá, assim, né, viajando. Então foi uma processão. E ali eu falei, cara, realmente não é sobre o lugar. Não é o lugar. É você. Sabe? E aí, porque o que acontece? Todo esse entendimento de é aqui que eu me sinto em paz, é em Floripa que eu me sinto bem, no meu caso, né? Era minha mente querendo me gerar insatisfação na minha realidade, que era em Brasília. Pra eu continuar com aquele sentimento de frustração, pra eu continuar com aquele sentimento de putz, é que eu não sou feliz. Cara, a Suzana uma vez ela fez uma analogia muito incrível desses meus 3 meses que eu vivia esse ser aí que eu sempre quis ser, que ela falou que eu vivia ele 3 meses. Ela fez uma analogia à gestação, que eu não gestei aquele ser, que eu não fiquei 9 meses longe da minha família, que eu não fiquei 9 meses sendo essa pessoa, eu não pari essa Bruna. Eu vivi o gostinho e voltei. Então, quem sabe tu pariu. Tu pariu essa Tainá. Faz sentido, eu pari, eu dei a luz a mim mesma. Entende? Incrível. E aí, a partir do momento que você deu a luz a você mesma, que se enraizou tão forte, você tá tão forte no teu ser, que isso não te abala mais. Isso não te afeta mais. Entende? Faz sentido, pode ser, amiga. Pode ser. Gostei dessa analogia. Porque realmente, assim, eu tive de fato a consciência, assim, a observação de que, cara, eu posso estar em São Paulo, na Babilônia, sabe? Tanto que depois eu fui pra São Paulo, de fato. Fiquei bastante tempo em São Paulo, se a gente for parar pra pensar. Sim. E, enfim, foi esse, assim, o processo, sabe? Quem sabe, eu acho que tem além desse fator família, eu acho que tem muito da dificuldade de se enraizar no teu ser perto da família. Daí você precisa sair, talvez, ou não. Existem pessoas que conseguem fazer isso. Tem pessoas que conseguem. Junto com a família, mas você está tão enraizada que nada mais vai mexer contigo. Então talvez eu não tenha enraizado de fato, entende? Esse ser, né? Eu acho que tá no processo. Eu acho que tá quase, acho que falta um tiquezinho. Eu acho que tá bem no processo. E aí tu quebra por terra a tua premissa, né? De que pra isso acontecer eu tenho que estar longe da família. Porque agora tu tá perto, agora tu mora ainda com seus pais. E mesmo assim, esse ser
você é bem diferente. Eita, é verdade. Então, assim, É verdade. não é o lugar, né? Uhum. Mas é o que eu faço dessa experiência, né? A forma como eu me coloco. E você tá tendo um super crescimento interno, né? Estando morando com seus pais, estando Morando. junto com seus pais. E Então, integrando ao mesmo tempo o fato de entender que eu preciso estar lá nesse momento para outras coisas acontecerem. é Então é um processo de amadurecimento também muito grande ao mesmo muito tempo. grande, muito grande. É tudo, e tá tudo interligado. É. Né? E quando a gente tenta separar, a gente vê, putz, não é por aí, cara. Tá tudo De Ui! novo! Cara, olha o que caiu. Ai, eu vou ter eu que. não acredito! Eu vou ter que pegar. Ela só cai quando eu tô aqui, gente! Eu vou ter que pegar. Porque tem tudo a ver com o que a gente tava falando. Essa aqui sou eu. Eu me vejo nela também, de alguma forma. Mas o que acontece? O nosso amigo, o Hotmar, que foi pra quem ela contou a história, que foi a pessoa que nos apresentou, ele desenhou, ele fez esse desenho dessa ET, né, como a gente pode perceber, assim que a Bruna contou a história pra ele, né, de como que tinha sido, o que tinha acontecido, e ela acabou de cair. Eu já tinha pensado assim, nossa, quando a gente acabar a gravação, vou pegar o celular e vou fazer um take dela. Mas aí ela caiu, ela quis aparecer antes. E foi engraçado que no nosso atendimento, no atendimento que eu fiz contigo, ela também caiu, lembra? Ela caiu, verdade. Enfim, né, pra mim, confirmações ou apenas o vento, né? Pode ser também, vai saber. Esse vento só vem quando eu tô aqui. Mas é isso, muito linda. Eu amo essa pintura. Eu me vejo muito nela também, né? É isso, eu olho pra ela, eu sinto um estado de, sei lá, contemplação Contemplação. e Olhar pro presente. interno. Momento presente, sabe? Viver o presente. Vou ficar assim agora. E é isso, né, amiga? Acho que é isso. Foi um prazer conversar contigo. Obrigada pela vulnerabilidade, pela abertura, por poder falar com mis seguidores, por emprestar seu celular pra gente poder olhar pra cá e olhar pra cá e olhar pra cá e olhar pra cá. Isso vai ficar muito bom na edição. Chique demais. E, enfim, sou muito feliz de ter na minha vida. Nossa, eu que agradeço, meu Deus. Ser sua amiga, sua irmã. Enfim, é uma honra. Parece, né? A gente se conhece há 2 anos e pouco. Meu Deus, não parece. Não, parece, nossa senhora. Parece que é a vida inteira, assim, tipo... Eu acho que realmente, assim, eu nunca... Já falei isso pra Thaís inúmeras vezes, mas eu nunca vivi uma relação, assim, de amizade tão genuína, com amor. Nossa, realmente, assim, acho que a palavra é genuíno, verdadeiro. E quando tu falou ali sobre eu botar fé no teu projeto e querer entrar, não foi pra... vou aqui fazer parte dessa mentoria da minha amiguinha, não foi nem um pouco. Foi porque eu tô do lado dela e eu vejo os teus processos, né? Eu estou do teu lado e eu vejo os teus processos, eu vejo as tuas verdades. E eu vejo o quanto tu passas a tua verdade pras pessoas. Que é exatamente o que tu acabou de aprender, o que tu acabou de viver. Se não passa algo que tu não... Se não Tô passa chorando. Se não passa algo que passou aqui na tua cabeça. Não, sabe? Tem muita verdade, tem muita entrega e ver essa verdade acontecendo, cara, eu quero estar ali. Eu quero estar aprendendo, porque no dia a dia eu já aprendo tanto, imagina ali. Ai, sabe? amiga, que lindo! Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, que bênção. Nossa, eu realmente, assim, em relação, principalmente à amizade, essa amizade, ela me botou pra pensar nas outras relações, em todas as relações, do que eu quero pra mim. É uma relação, assim, tão genuína, onde eu olho assim, eu só desejo tão o bem, sabe? De uma maneira tão leve, tão... E é muito incrível, assim, e tá fazendo parte disso aqui também tá sendo muito massa, sabe? Porque eu acredito
tanto, eu vejo tanta verdade, eu tô aqui do lado, eu tô vendo as coisas acontecerem, sabe? Assim, no Instagram, por exemplo, é bizarro, porque ela vive, né, tu vive um processo e de repente, quando tu integra esse negócio, tu vai lá e tu passa pros teus seguidores, eles nem fazem ideia que tu acabou de viver aquilo ali, cara, tu acabou de aprender aquilo ali e tu tá passando com a maior amorosidade e verdade do mundo pras pessoas, sabe? Então, é muito legal ver isso, é muito legal ver o teu comprometimento com a verdade. Em todas as áreas, assim, sabe? E ter feito parte da mentoria, ter vivido isso e ter visto o quanto isso me melhorou como pessoa, me enraizou no meu ser, me deu uma consciência, um salto quântico, como a gente falou mesmo, né? De ter esse acompanhamento semanal. Cara, foi pra mim, assim, incrível. Incrível. Tá fazendo parte de tudo isso é incrível. E agora vai continuar no curso? Eu vou. Eu vou. Nossa, obrigada, bebê, te amo. Eu fico muito sem palavras e muito feliz, assim, porque ai, Bru, às vezes é tão louco tudo isso, sabe? E às vezes eu fico assim só tipo, Deus, por favor, me usa, eu quero ser teu instrumento de verdade, de verdade, de verdade. E eu sei que eu tô sendo, sabe? Mas quando tu ouve uma pessoa que é próxima, cara, tu convive comigo, você sabe, você me vê no dia a dia, você vê meus momentos de loucura, você vê tudo, assim. E você falar isso assim, cara, eu acredito, eu vejo verdade nisso, eu tô contigo, eu tô acompanhando, isso pra mim faz sentido. É importante também pra mim, sabe? E enfim, não é só um elogio de ai, maravilhosa, não, linda. não é, gente, não é, porque aqui não existe muitas essa coisa de querer agradar, de querer falar coisinhas bonitinhas uma pra outra, a gente é muito verdadeira. Isso pra mim é o maior presente, assim, da nossa amizade, porque eu tenho muitos amigos, né, em Brasília, aqui em Floripa eu não tenho muitos amigos. E eu não faço questão de ter muitos amigos aqui, nem em qualquer outro lugar que eu vá. E a sua amizade pra mim é uma coisa que eu faço muita questão, porque pra mim é isso, assim, Bru. Eu acho que foi muito isso aqui em Floripa, sabe? É tipo assim, cara, eu já tenho a Bruna, não precisa mais de muita gente, sabe, amiga? De verdade, é tipo assim, cara, parece que não preciso mais de muita coisa, sabe? Exatamente a mesma porque coisa. é uma amizade tão leve, assim, não tem um tipo de cobrança, sabe? A gente só fala, ou não gostei disso. Nossa, isso é tão incrível, né? Isso é tão E não incrível. tem chateação. E não tem, assim, jeito de falar, sabe? É só falar, cara, assim, não gostei dessa forma aí como tu agiu comigo. E a gente se melhora, e assim, quando eu conto uma história, pau, sabe? Não tem história. E vice-versa. Então, assim, não tem jeito pra falar. Só fala, só é verdade. E ninguém se ofende, sabe? Porque. Sabe por que ninguém se ofende? Porque a gente sabe que verdadeiramente o quanto uma quer bem a outra, e o quanto isso é genuíno. E a partir do momento que tu tem essa genuidade, tu sabe que o que vem dessa pessoa é pro teu bem. Então, eu acho que desmancha muito o ego, né? Então, por isso que é tão verdadeiro, por isso que funciona tanto e é tão leve. E é tão... Nunca tive outra amizade desse tipo. E assim... Desse nível de verdade, né? E se eu desejo que todo mundo tenha isso com alguém ou com alguém, e que eu também consiga ter isso com outras pessoas, a gente também. Amém, e que as amizades sejam assim, sabe? Eu acho que é o maior exemplo de amizade boa que eu já tive assim na minha vida. Ai, de que verdade. bênção, amiga, te amo. Eu tenho muita verdade também com as minhas amigas de infância, que elas vão ver e vão surtar. Eu já conheço. Elas vão falar, é só com a Bruna que você fala a verdade? Eu achei que também a gente é amiga há 25 anos. Com as minhas amigas de infância, viu? Marina, Marcela, Ju, Gabi, Pri. A gente também tem uma amizade muito forte de verdade, assim, também, mas é diferente, cada relação é diferente, né? Enfim, não precisa ficar explicando muito. Só é.
Só é. Fim do TaiCast. Solta e confia. Te amo. A gente voltou junto.